O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para o estudo de caso, que nessa semana será a Suécia, e peguemos dois dados, né? Um sobre os Estados Unidos e outro sobre o país em questão. No caso de Nova York, né, exames de anticorpos apontam que 1 em cada 5 residentes de Nova York teve Covid-19, enquanto que a Suécia ameaça fechar bares e restaurantes que não reduzirem a lotação. Quais são a relação entre esses dois dados, Átila? Parece muito distante, né? Mas é porque o resultado dos Estados Unidos é um tapa na cara das políticas que a Suécia está apostando e tentando seguir. A gente falou várias vezes da Suécia por aqui, das medidas que eles estavam adotando ou não, de serem o país nórdico com a postura mais relaxada em relação à quarentena, isolamento, distanciamento social. E aí eu fui dar uma lida, uma estudada para entender o que estava se passando por lá. E o que acontece é que a Suécia tem um sistema de leis um pouco diferente sobre quem toma decisões e quem pode agir e regular as coisas por lá. Por exemplo, não é o primeiro-ministro ou a primeira-ministra quem toma decisões de quarentena ou isolamento no país. Nem Ministério da Saúde, na verdade. Quem faz isso são agências locais de competência específica. Então, no caso da Suécia, é a Agência Pública de Saúde deles. Que eu não sei se seria uma coisa como a Anvisa aqui no Brasil. Seria o equivalente à Agência de Vigilância Sanitária. Vocês sabem dizer se tem algum outro paralelo aqui? Eu não faço a mínima ideia. Idem. Tá. Mas é uma agência local com esse tipo de competência, como seria o da Anvisa aqui, por exemplo, que eu acho que no Brasil é o mais próximo disso. Então, é essa agência de saúde pública lá que toma as decisões de recomendações de isolamento, quarentena ou de saúde pública. Eles não podem nem colocar leis obrigando as pessoas a tomarem medidas de isolamento. O que eles podem é recomendar fortemente que as pessoas se isolem, usem máscara e façam outras coisas. O que eles fizeram, por exemplo, foi recomendar, de novo, não é impor, que escolas e universidades fechassem e que reuniões com mais de 50 pessoas não acontecessem desde o dia 27 de março. Teoricamente, a postura deles é uma postura de muito mais de respeito de autonomia individual para deixar as pessoas tomarem as decisões e as atitudes certas, ao invés de impor isso na cabeça delas. O que eu acho fantástico, mas pelo visto não está dando tão certo desde então. A gente já falou aqui algumas vezes, como a Suécia é o país nórdico com a maior mortalidade regional de Covid, eles são, mas de longe, o país nórdico com maior mortalidade por milhão de habitantes, então os números suecos não são números que por si só são tão altos, mas porque o país tem 11 milhões de habitantes. E aí, quando a gente organiza por mortes por milhão de habitantes, a Suécia, com esses 11 milhões, já está chegando em 220 mortes por milhão, o que é muito mais do que a maioria dos países europeus, com certeza mais do que os outros países nórdicos. A Finlândia está em 35 mortes por milhão, a Noruega também, 35 mortes por milhão. A Dinamarca, deixa eu ver aqui, Dinamarca está em 72 mortes por milhão, mas também tem uma população pequeníssima, em que poucas mortes fazem bastante diferença, enquanto, como eu disse, a Suécia já está acima de 12. A Suécia está chegando no mesmo número de mortes por milhão do Reino Unido e de alguns outros lugares europeus que foram mais atingidos. Nada perto do que foi a Espanha e a Itália, mas ainda assim é bem sério. Já está chegando perto da Holanda, chegando perto do Reino Unido, porque eles têm essas atitudes mais relaxadas a respeito de como as pessoas seguem com a pandemia. Mas tem uma coisa que é mais séria, que é a grande aposta que eles estão fazendo, que é o seguinte: como eu disse, quem toca as decisões de isolamento e outras coisas lá é a Agência de Saúde Pública, que é tocada pelo epidemiologista Anders Tegnell, ou Tegnell, eu não sei como é que se pronuncia o nome dele. Fica tranquilo. Vamos por Tegnell. E o Anders, em várias declarações e entrevistas, já disse que ele acredita que a Covid é uma gripe. Segundo ele, em algumas declarações que ele deu há um tempo atrás,
O que aconteceu em Wuhan, por exemplo, não é que a China... Segundo ele, o lockdown não funcionou em Wuhan. O número de casos em Wuhan não caiu porque estava todo mundo trancado em casa sem ter contato com ninguém. Ele caiu porque todo mundo da região ficou imune ao vírus e chegou na imunidade de rebanho e por isso não teve mais casos. Então, a estimativa, a leitura que eles fizeram do cenário chinês não é a de que a China conseguiu conter o número de casos, mas sim de que não conseguiram conter o número de casos foi muito mais alto, e os números de pessoas internadas que a gente viu são, na verdade, números que falam da população toda e não só do número de infectados que a China dá, como 80 mil ou 250 mil estimados até agora. Então, eles fizeram... A gente falou sobre fatalidade no episódio passado, como se estima, né? E o que ele estava estimando é assim, não é que a Covid tem uma fatalidade de 2%, 3%. É que dos observados foi isso, mas todo mundo deve ter pego o vírus, e se você calcular que todo mundo pegou o vírus, foi só 0,5% mais ou menos da população que precisou de cuidado de saúde e que foi atendida. A gente já tinha visto alguns números aqui que contradizem isso, como o número baixo de pessoas com Covid voltando de Wuhan para a Tailândia, para a Coreia, para Singapura, para o Vietnã. São todos países que não dão números chineses, mas dão números de fora de quantas pessoas vieram da China infectadas. Se o cenário que o Anders Tegnell imagina tivesse rolado, era muito provável que todo mundo que foi para Wuhan voltasse infectado, mas ele segue apostando nisso. Qual que é o plano deles, deduzindo em cima do que ele fala? O plano deles é o seguinte, na verdade, todo mundo na China, todo mundo em Wuhan pegou o vírus, muito mais gente tem o vírus sem sintomas, atingiram a imunidade de rebanho, e por isso a epidemia foi contida, porque o lockdown não funciona, trancar as pessoas lá não funciona, e se a gente deixar a mesma coisa acontecer na Suécia, em pouco tempo as pessoas vão ter uma imunidade de rebanho e a Suécia vai poder retomar a atividade e voltar à vida normal muito antes dos outros países, sem ter um grande impacto econômico. Então a grande aposta dele é que a imunidade de rebanho funciona e que os números da Covid, na verdade, são números muito mais próximos de uma gripe do que qualquer outra coisa. E aí eles aceitam passar por uma letalidade maior agora, ver um pouco mais de gente sendo atingida e morrendo, não porque esses números querem dizer que vai continuar morrendo muita gente, mas porque quer dizer que eles estão passando mais rápido pelo problema da Covid e vão sair mais cedo do outro lado bem. Então, quando ele vê a curva crescendo para mais mortes diárias e para essa proporção que eu estava dando aqui no começo para vocês, dentro da interpretação dele, é que é o mal necessário que eles estão enfrentando para ter a imunidade de rebanho. O problema isso assume que a grande maioria das pessoas com Covid não sabe que está com Covid, e aí por grande maioria seria mais de 100 casos para cada caso com sintomas, e que a imunidade vai ser protetora depois. E qual que é a relação disso com o que Nova York fez? Nova York cria uma série de problemas para a realidade que a epidemiologia sueca está tratando. Primeiro, o pessoal da Suécia vai completamente contra todo o Comitê Científico Europeu geral, vai contra as medidas que a Inglaterra tomou, vai contra as medidas que a Austrália tomou, o Canadá tomou, a maior parte dos países da União Europeia tomou. Eles questionam os estudos do Imperial College, que falam naquele número de mortes super alto, questionam uma série de outras estimativas e falam, não, na verdade isso é uma gripe, a maioria das pessoas que pega não sabe que pegou, e tá tudo bem. Enquanto estava num debate intelectual, as coisas ficavam um pouco equivalentes, fica um pouquinho, vamos ouvir os dois lados. O problema é que Nova York acabou com várias premissas deles. Por exemplo, a gente fala o tempo todo, quando fala em mortalidade, sobre a fatalidade por casos. Então, sei lá, como é que eu calculo a fatalidade do vírus no Brasil? O Brasil agora, olhando por um monitor aqui de casos, tem 66 mil casos e tem 4.500 óbitos. Então, se a gente for calcular a letalidade do vírus no Brasil, a gente vai ter que fazer 4.500 casos de 66 mil. Vocês estão com isso mais rápido que eu aqui? Dá 6,7%
de letalidade. Então, se a gente fosse calcular a letalidade do vírus no Brasil, por casos, a fatalidade por casos, que é a que se estima para o mundo inteiro, a gente chega, no caso do Brasil, em 6,8%. A letalidade por casos estimada pela OMS para a pandemia, para o mundo todo, estimada com base em outros lugares, como Coreia do Sul e Alemanha, que estão testando muito, já está girando ali em torno de 2%, o que quer dizer que o Brasil está estimando pelo menos 3 vezes menos casos do que deveria, se não muito mais, usando essa letalidade. Só que isso é por casos, é quantas pessoas você diagnosticou com Covid, não é necessariamente quantas pessoas pegaram o Covid. Para você saber qual é a letalidade real do vírus, por pessoas infectadas, você tem que saber quantas pessoas foram infectadas, o que é muito difícil. Então a gripe, por exemplo, se você olha a letalidade da gripe por casos, você chega a uma letalidade de 0,1%. Quer dizer que ela mata uma pessoa em 1000 de quem está com gripe. Mas quem está com gripe, quando você conta as pessoas com sintomas de gripe. Quando você testa todas as pessoas que têm anticorpos contra a gripe, ou seja, todo mundo que foi infectado, essa letalidade cai para 0,04%, alguma coisa assim, que é tipo 4 pessoas em cada 10 mil que vão morrer de gripe. E isso não é sabido, não é conhecido para Covid, ou não era, até a gente ter esse estudo de Nova York. O que o pessoal de Nova York fez? A epidemia na cidade foi muito séria, a epidemia no estado foi muito séria, e o que eles resolveram foi testar todo mundo para anticorpo contra o vírus, ou seja, todo mundo que pode ter pego o vírus. Se você tem anticorpo para ele, é sinal de que você pegou ele, e mesmo que você não tenha manifestado sintomas. Então, vamos ver todo mundo que se infectou. Tem uma série de problemas com esses testes, tem gente que pode testar negativo e pegou o vírus, e aí você não fica sabendo, tem testes que não são sensíveis, tem gente que pode estar respondendo a outros coronavírus, como os que causam resfriado, e aí tem uma resposta cruzada ao teste, e aí você vê um monte de gente que pegou coronavírus, quando na verdade não foi esse coronavírus que as pessoas pegaram. Mas quando a gente fala em números altos, como foi o caso de Nova York, a coisa fica um pouco mais confiável. E o que eles estimaram foi que por volta de 1/4 a 1/5 dos moradores da cidade de Nova York teve Covid, tem anticorpos contra o vírus. Isso é um problema muito sério para quem estima que o vírus não é tão letal. Porque para o vírus não ser tão letal, Nova York inteira tinha que ter pego o vírus. Na verdade, se a gente calcula já o número de mortes por habitante em Nova York, já é uma mortalidade maior do que a da gripe. Então, mesmo se Nova York inteira tivesse pego Covid, ele já está matando mais do que a gripe por lá. Com esse teste que fizeram agora, eles viram que não foi Nova York inteira que pegou, foi, na verdade, 1/4 a 1/5 de Nova York que pegou. Então, a fatalidade por infecção, por pessoas que pegaram o vírus, fica em torno de 0,5%, 0,6% lá. O que ainda quer dizer de 10 a 20 vezes mais do que a gripe. Então, tudo que o Anders Tegnell assume para dizer que a Suécia não vai ter problemas, depende do vírus estar matando muito menos gente do que ele mata. E com esses resultados de Nova York, isso fica ainda mais claro. Então eu queria trazer a Suécia para esse estudo de caso agora para mostrar o seguinte. A Suécia é um país que assumiu que as pessoas sabem se cuidar e vão fazer o melhor. Os suecos, de fato, mantêm muita distância, estão usando máscara. Muitas escolas, universidades, trabalhos fecharam voluntariamente para as pessoas não se aglomerarem, mas são um país que estão desenhando as decisões sanitárias indo contra o consenso científico de quase o resto do mundo inteiro, e é o país que está contando com imunidade de rebanho para se proteger. E eles estão a caminho de, em alguns poucos dias, com mais algumas mortes, já terem mais mortes até aqui do que eles teriam no total se essa hipótese estivesse certa. E Nova York só mostra que, de fato, eles estão errando bem o quanto de pessoas o vírus pode matar. Então, tudo indica que a Suécia pode estar vendo poucas mortes porque as pessoas retardaram o espalhamento do vírus por lá, mas o cenário já está ficando sério e vai ficar ainda mais sério daqui para frente porque o vírus é mais letal, sim, do que se calcula. Então, assim, a Suécia apostou na imunidade de rebanho, foi contra o consenso científico, já está passando a essa altura os números que eles próprios projetavam como os piores números que eles poderiam ter. Eles atribuem em parte isso às mortes em asilo e coisa assim, por causa dos velhinhos que eles não protegeram bem e morreram bastante mesmo. Já teve 2 ou 3 vezes ao longo do mês de abril que o Anders falou
que eles estavam chegando num platô e não teria mais caso. As 2 ou 3 vezes eles continuaram com os casos crescendo depois. E pelos próximos dias a gente vai descobrir isso. Então, assim, se vocês querem ver o que acontece com quem confia em imunidade de rebanho, acredita que isso é só uma gripe e deixa as pessoas decidirem por conta própria o que fazer, é o que a Suécia fez. Já estão com uma das maiores mortes por milhar da Europa, estão seguindo para um cenário pior ainda para os próximos dias. Não estão tendo colapso do sistema de saúde, tem um sistema de saúde muito bom, estão monitorando isso e dizem que se chegar uma lotação muito séria de hospitais, vão parar de vez e vão tomar medidas mais sérias do que isso, mas aparentemente quem está mais certo é a comunidade científica toda e não o epidemiologista sueco que está bolando esse plano todo. E Átila, você, né, a gente discutiu imunidade de rebanho alguns programas atrás, quando a gente falou de Reino Unido, né, agora você falou da Suécia e tal. Tem algum outro país que ainda está tentando seguir essa ideia da imunidade de rebanho? Eu não sei se país, líderes com certeza, e aí só para dar um cenário favorável, tá? Com essa fatalidade que eles estimaram para Nova York, que é uma fatalidade de mais ou menos 0,5% das pessoas infectadas, não dos casos conhecidos, ok? Das pessoas infectadas. Segundo o pessoal que estuda isso, o próprio Neil Ferguson, que é o cara que fez o estudo, que encabeçou o estudo do Imperial College lá em março, que está puxando boa parte desses debates, isso acontece em Nova York porque é uma cidade que tem muita gente nova, tem um pessoal muito novo, e em regiões onde você tem mais idosos, onde a população é mais suscetível, você pode ter uma fatalidade mais alta. O que ele estima para a Inglaterra toda, porque na Inglaterra tem mais idosos do que Nova York, é por volta de 0,8%, 0,9%, quase 1% de fatalidade por infecção. Então, mesmo quem trabalha com imunidade de rebanho, mesmo quem acredita que isso é uma solução viável para as pessoas se protegerem, esses números são 10, 20, 30 vezes maiores do que o pessoal que acha que isso é só uma gripe. Se a imunidade de rebanho existir, se ela for protetora, e a gente não tem evidência disso até aqui, mas se ela for protetora num bom cenário, que de novo é hipotético, de só 70% das pessoas de uma região pegarem o vírus e com isso, aliás, só 70% das pessoas de uma região desenvolverem imunidade e com isso se protegerem do vírus, isso quer dizer que é quase 1% dessa fração da população que vai morrer. Se a imunidade de rebanho não funciona, e é perfeitamente plausível que ela não funcione dessa forma, vai ser mais de 70% das pessoas que vão pegar, vai ser 80%, 90%, 95%, 99%. Mas essa proporção de mortes por infectado continua a mesma. Então, quem ainda acha que imunidade de rebanho é uma coisa viável, está dando como aceitável perder 0,5% a 1% da população do país com isso. E tá falando, beleza. E tem muito canalha que tá nessa, né? Bom, para alguém que aceita uma fatalidade dessa proporção da população, num período curto... E novamente, né, mais uma vez está posto o falso debate entre economia e saúde, né, porque a gente tem que lembrar sempre que é uma recessão global, né, então não adianta nada um país apenas manter o seu setor produtivo, porque não vai ter saída. Mas tem países que estão mantendo o setor produtivo, Vietnã, Coreia do Sul, Nova Zelândia. Não porque não pararam, mas porque pararam o suficiente para não ter casos. Porque quem continua com casos tem que parar por causa das pessoas que ficam doentes. Pois é. E assim, além do cenário internacional, né, mas do próprio cenário local, retomar atividades. Assim, tem 2 saídas para você poder retomar. Ou você não teve casos suficientes, não tem Covid, e você pode retomar porque não existe risco das pessoas pegarem, que é o caso aí de Coreia do Sul, Vietnã, e aparentemente a Nova Zelândia daqui a um tempo, ou você sabe que tem Covid e está tomando medidas para conter o vírus, readequando as atividades, como é o caso da Alemanha e algumas outras regiões da Europa. Não tem cenário normal sem conter o vírus com ele circulando. Aí é parar a fábrica, é parar a indústria, porque ou está todo mundo doente, ou está todo mundo cuidando de quem está doente, ou está todo mundo cuidando de familiar e por aí vai, porque a coisa está ruim.
A lição da Suécia foi essa. A Suécia é um país que, nas entrelinhas, com base nos pronunciamentos do Tegel, você percebe que eles estão contando com essa imunidade de rebanho. E ele fala que não faz sentido fechar a fronteira. Tem uma entrevista dele que ele fala isso, que não faz sentido fechar a fronteira porque o vírus já está circulando na Europa inteira, então já desqualifica a medida do Vietnã e da Nova Zelândia. Ele fala que as pessoas vão decidir fazer por conta delas. Aí tem um monte de protesto de médicos do país dizendo que não é o que está acontecendo. E ele fala que eles já estão no platô, só que ele já repetiu algumas vezes que eles estão no platô e nenhuma das vezes eles estavam. Dá para ver ali para onde a coisa vai. Então é bem mais do que um negacionismo, né? Ele tá brincando com fogo, na verdade. Ele tinha feito uma aposta que era essa. Na verdade, tem muito mais gente com o vírus do que a gente vê e é essa proteção que vai manter as pessoas bem. Ele repete, tem algumas entrevistas dele, de um aluno dele, falando que modelos epidemiológicos não precisam se basear tanto em números e que modelagem e esses cálculos que o pessoal faz não levam muito longe, não são tão úteis. Mas pelos números de Nova York agora, ele está um pouco errado nas estimativas. E, Átila, antes da gente encerrar aqui,